Bom, gente, boa noite a todos. Mais uma live aqui do canal Brasil Grande, com meus parceiros aqui de bancada, Eric Porto e Marco Júnior. Já estamos aqui com mais de 200 pessoas. Vamos se inscrever aí no canal, pessoal. Vamos compartilhar a live para que a gente possa ter aí cada vez mais público nas lives aqui do Brasil Grande. Bom, é um assunto recorrente, os BRICS aqui no canal. A gente sempre reforça a importância do bloco, que se a gente for comparar com as maiores economias, o Brasil, China, Índia, África do Sul, Rússia, né, e os outros agora que entraram, já superam as maiores potências, as potências hegemônicas, as potências atlanticistas, correto? É a maior população do mundo, tá? É cerca aí de praticamente metade da população total. Só a Índia tem 1,5 bi de pessoas, 30% do território do planeta, boa parte do comércio internacional do mundo passa pelos BRICS. Isso aí é chovendo molhado. Vocês sabem muito bem que a China é a indústria do mundo, né? Já é a segunda maior potência econômica. Em alguns dados, já é até a primeira. Então, nós sabemos a importância dos BRICS e é um caminho para o Brasil se desenvolver. É o único caminho para o Brasil se desenvolver? Talvez não seja, né? Mas será que nós temos lideranças capazes de, sem ajuda nenhuma, desenvolver esse país? Com um Lula cada vez mais enfraquecido? Ou mesmo com o Bolsonaro, né, no governo anterior? Será que nós temos isso? Não, né? Então nós precisamos recorrer a parceiros estratégicos. Os Estados Unidos, o Ocidente, tem alguma coisa a nos oferecer, a não ser pautas vazias, cúpulas como, por exemplo, a cúpula do clima, a COP30, que vai acontecer em Belém no final do ano? Eu acho que eles têm pouco ou nada para nos oferecer. Enquanto os BRICS já têm muito a nos oferecer. A maior potência tecnológica do mundo é a China. A Rússia é um parceiro muito estratégico no que concerne tecnologia, principalmente bélica ou energética. A Rússia tem oferecido ao Brasil vários projetos muito interessantes. Um deles é da Rosatom, né, a estatal deles de energia, que nos ofereceu energias nucleares flutuantes para colocar na Amazônia. Numa região que é a região mais pobre do Brasil, a região norte, que tem IDH baixíssimo, mais baixo do que muitos países da África. O brasileiro gosta muito de fazer comparações à Índia, a tal país africano, a América Latina, o gringuito, sabe, aqui da América do Sul, da América Latina, né? É o boludo. E nós ficamos com essas mesquinharinhas, coisas pequenas, sem olhar de fato para um mundo que cada vez mais avança e o Brasil fica para trás. Com isso, nós temos dados que são piores cada vez mais no Brasil, no que concerne todo tipo de área educacional, área tecnológica, área industrial. Para onde você olhar, o Brasil ou está profundamente estagnado ou está regredindo. E com isso, nós não queremos se indispor com o Ocidente, para não ficar mal na fita, e não aceitamos essas parcerias estratégicas, né, com medo de perder talvez um apoio ocidental em alguma área. Mas a grande pergunta que fica é qual área o Ocidente está nos ajudando para a gente ter tanto medo para não fazer uma parceria estratégica, bilateral, uma cooperação. No século passado, o Getúlio negociou na Segunda Guerra a Siderúrgica Nacional. Foi importante, com certeza. Mas já tem muito tempo que os Estados Unidos não nos oferecem nada de relevante, a não ser pautas
goela abaixo, que no máximo vai fazer com que o país fique permanentemente subdesenvolvido. Os BRICS estão avançando enquanto bloco, já entraram novos membros, e o Brasil, com a sua chancelaria, o Itamaraty, tem uma postura míope e não quer que outros países entrem. Vetou vários países de entrar no bloco, com a premissa de que se outros países entrarem, o Brasil perderá a sua relevância. Portanto, no Brasil, nós vemos que nós temos governantes, analistas, a sociedade como um todo, seja ela da base ao topo, uma sociedade medrosa. É só ver como o Lula se elegeu agora, nessa última eleição, prometendo picanha e cerveja. O brasileiro pensa pequeno. A verdade é essa. E isso reflete a classe política que temos. É necessário fazer uma autocrítica. Porque senão nós nunca mudaremos. E o pior, nós achamos que nós estamos arrasando. Isso aqui que nós estamos falando é uma coisa que precisa ser analisada de maneira... olhar para a sociedade, de maneira antropológica. Porque senão nós vamos falar que, tudo bem como tá. Normal. É assim. Né? Então eu vou compartilhar uma coisa aqui para vocês, para que vocês entendam que de uma vez por todas o que eu estou dizendo. Só um instante. Aqui está. Índia ultrapassa o Brasil em saneamento básico pela primeira vez, com 52% dos indianos vivendo em casas com esgoto tratado, contra apenas 50% dos brasileiros, segundo a OMS. Nós estamos sendo ultrapassados por uma Índia, por Bangladesh, por Laos, por Camboja e qualquer sorte de outro país aí que o brasileiro sequer sabe onde fica, mas quando vê esses países, simplesmente vê de maneira muito pejorativa. Certo? Ô, Miguel, Então, Miguel, vamos pegar aqui também. posso só pegar o gancho aqui? O caso da Índia é o seguinte, e o que torna essa situação ainda mais dramática, ainda mais vergonhosa para a gente. Né? Vamos pegar aqui também Posso os países que compõem o bloco dos BRICS. Aqui não vai dar para observar tão bem. Miguel. O Brasil, a África do Sul, o Egito, a Etiópia, os Emirados Árabes Unidos, o Irã, a Rússia, a China, a Índia e a Indonésia. E também tem outros parceiros, o BRICS Plus, que são parceiros que aderiram também, principalmente o Banco do Desenvolvimento dos BRICS, que está sendo presidido pela Dilma Rousseff. Então vocês podem observar que são vários países, vários deles muito populosos, são países populosos. Então, isso vai de encontro com o que eu falei, que faz aí parte de boa parte da economia, boa parte da população, boa parte dos recursos. Ok? O Eric, eu estava ouvindo aqui brevemente, que ele estava falando, quanto à questão dos líderes que não irão participar. Eu não sei se foi comentado aqui, que eu estava tendo problemas com o áudio, mas também não irá vir o presidente do Egito, não irá vir o presidente do Irã, tá? Então, nós temos aí uma baixa muito grande de liderança. Isso me fez lembrar da seguinte questão.
Me fez lembrar disso aqui, ó. Me fez lembrar do IBAS. Índia, Brasil e África do Sul, né, estabelecido em junho de 2003. Porque basicamente é isso. É o IBAS, certo? Com os novos países que adentraram ao bloco. Vai ser um IBAS Plus esse ano da cúpula dos BRICS. Né? E eu acho que todos aqui sabem, mas se não sabem eu vou falar aqui para vocês. O conceito dos BRICS foi desenvolvido pelo Jim O'Neill, né, do Goldman Sachs, em 2001, início do século XXI. E a primeira cúpula foi feita em 2009, na Rússia, em Ekaterimburgo. Tá? Então, nós temos aí 18 anos de BRICS funcionando, tendo as cúpulas. O bloco tem avançado, principalmente no que concerne a Rússia e a China, e essa grande cooperação. E também o próprio Irã tem avançado muito com a cooperação ali, eles têm sido os 3 países mais atuantes. O país que menos atua nos BRICS, que menos dá valor ao BRICS, é o Brasil. E também a Índia. Só que a Índia, como eu acabei de mostrar para vocês, ela tem um planejamento estratégico. Ela joga dos dois lados, mas ela tem um planejamento estratégico. No início do século XXI, ela tinha menos de 10% de saneamento básico e já chegou a 50%, já até ultrapassou o Brasil, está com 52% de saneamento básico. A Índia tem bomba atômica. A Índia tem um programa espacial que começou mais ou menos na mesma época do Brasil, só que o deles avançou e já está dando resultado. Colocando, inclusive, satélite no lado mais obscuro da Lua. E aí fica complicado defender o Lula, porque o pessoal fala, mas o Lula defende a multipolaridade. O Lula entende mais de geopolítica. Cadê? Cadê o efeito concreto disso? É zero, é nenhum. É nenhum, tá? É muito capaz que o Lula vai conseguir terminar o mandato dele ficando mal na fita, mais mal na fita do que o próprio Bolsonaro, que termina o seu mandato no 4º ano, indo na Rússia, apertando a mão do Putin, recebendo elogio do Putin. Aquilo ali deu uma sobrevida, inclusive, ao Itamaraty, que estava completamente perdido por causa dos primeiros anos do Ernesto Araújo. E o Mauro Vieira e o Celso Amorim, que são renomados, estão fazendo isso daí, essa pataquada. Existe pressão interna? Com certeza. O que mais está sendo feito nos cursos de relações internacionais, seja na pública ou na privada, nas faculdades públicas ou privadas, é um pensamento liberal, um pensamento hegemônico liberal, que corrobora com esse tipo de ação na qual o Itamaraty está tomando. O Eric faz aí relações internacionais, depois ele vai falar como é complicado isso. Então, é possível um sujeito como Ernesto Araújo se formar no Barão do Rio Branco e chegar ao Itamaraty. Ou mesmo ser aquela bagunça no governo Bolsonaro, onde existia um Itamaraty paralelo. As relações internacionais, elas têm de ser, elas têm de estar na mão do executivo, na mão do presidente. É assim na França, é assim na Argentina. Mas e se o presidente for ruim? Bom, não é democracia? Então, em 4 anos, se muda. É esse o modelo que nós adotamos, escolhemos. Então, nós precisamos ter a mínima coerência. A mínima coerência. O que não dá é para, por exemplo, ora a gente acha legal a democracia, ora acha não. Precisamos ter mais coerência interna dentro das nossas instituições, dentro dos nossos quadros. Então, a Índia tem um planejamento estratégico na qual o Brasil não tem. Lá é um regime de castas, um país muito complicado, e mediante aquela bagunça toda, ela parece ser até mais organizada do que o próprio Brasil. A própria África do Sul
tem um desemprego maior de 30, mais do que 30%, também um caos, país dividido. Também parece ser mais organizado no campo internacional do que o próprio Brasil. Tem rechaçado aí Israel, mediante o genocídio que acontece em Gaza. E o Perón ele já falava uma coisa importante. A grande política está na arena internacional. Tem pessoas que acreditam que nós precisamos arrumar a casa primeiro para depois ter uma política altiva no âmbito internacional. Não. Essas coisas têm que andar juntas. Aliás, você jamais terá coesão interna se você não ajeitar a externa. Porque a externa influencia no interno. É o contrário do que a maioria das pessoas pensam. Por que o Brasil não se desenvolve, não se faz uma ferrovia cortando toda a Amazônia? Porque tem ONG, porque tem ingerência, porque tem países ocidentais, do norte global, influenciando o sul global, o Brasil, na Amazônia. Entende como o negócio é complexo? Mas o Lula, ele trouxe várias dessas ideias para o Brasil, como um cavalo de Troia. Hoje, o Ministério Público, a Justiça Brasileira, o Judiciário, são imponderados. E em boa parte é por culpa do Lula. Ou nós vamos ignorar que o PT está aí no seu 5º mandato? Essa é uma verdade. É simplesmente isso. E aí, simplesmente o Putin não pode vir aqui, no Brasil, porque ele está aí com problemas no TPI, né, no Tribunal Penal Internacional. E aí o Lula, ele não consegue garantir para o Putin que ele não será preso, porque o Brasil é signatário do Tratado de Roma. Putin foi para a Mongólia também é. E o Benjamin Netanyahu anda como quer, para onde quer, no mundo inteiro, na Europa. E nada é feito. Alguém acredita que, de fato, o Tribunal Penal Internacional tem algum poder? Não tem, só tem no Brasil, que é um país onde todo mundo manda e ninguém manda. Onde todo mundo manda e ninguém manda. O executivo já fala qual é a sua função. É realmente executar, é fazer as coisas. É liderar. O Lula faz isso? Não faz. Não faz. E sempre se joga com a cartada da polarização. Se não for o Lula, vai ser o Bolsonaro ou o indicado do Bolsonaro. Os dois ficam jogando um pelo outro. E assim fica, nada muda. Termina em feijoada. Até quando que isso vai acontecer? A gente vai ficar escolhendo o menos pior. Ano que vem tem eleição. Nós vamos aprender alguma coisa com isso? Porque eu acho que não tá bom para ninguém. Né? A não ser se você for banqueiro no Brasil. Né? Aí, para você tá maravilhoso, né? Sempre tá maravilhoso pros banqueiros, pra Faria Lima. É isso.